Olá, bom dia. Uma conferência que vai ser realizada amanhã, no sábado, vai discutir um assunto que não é tão novo, mas que agora está tendo uma importância bem maior. É a responsabilidade civil, ética e criminal dos profissionais de saúde. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio conversar comigo sobre tudo isso é o Henry Weiss, que é um estudante de medicina, mas que vai participar também dessa conferência. Bom dia, Henry. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa, né? Vamos conversar sobre essa responsabilidade ética. A gente sempre falou sobre isso, a responsabilização criminal de um médico, que sempre vem à tona quando acontece uma coisa muito grave, né? A gente fica pensando por que esse médico não é penalizado, ao mesmo tempo como é que o médico sabe se defender, como é que isso vai ser encarado dentro dessa conferência? Justamente essa conferência ela vem para tentar dar esse esclarecimento quanto a essas responsabilidades, né? Que a atividade médica ela vai versar tanto sobre essa responsabilidade civil, ética e criminal. Então, a atitude do médico perante ao paciente é justamente uma questão de um contrato profissional, né? Então, é estabelecido um contrato delicado, mas um contrato, né? É um contrato de forma tácita, nem sempre ocorre a assinatura de um contrato, sim, mas sim. Isso leva a esse atendimento. E esse contrato tácito leva a essa questão de o médico ter essa responsabilidade perante o paciente. Isso pode ter, no caso de um erro médico, repercussões jurídicas para o médico, e nem sempre ele está preparado. Então a gente tem uma discussão para que ele tenha um aporte maior, um conhecimento maior, que nem sempre é tratado na faculdade sobre isso. Porque quando acontece um erro médico desses graves assim, que a gente toma conhecimento, porque eu acho que as coisas no dia a dia são... Paciente e médico sabem bem como é que é, mas quando tem um assim de maior repercussão, a gente sempre tende a ver o lado do paciente. Claro que é a parte mais prejudicada, vamos dizer, na situação, a gente nunca vê a parte do médico. Né? E ao mesmo tempo, ele não sabe ainda como lidar com essa questão jurídica, com essa questão criminal. Vocês, que eu digo vocês, que no caso você é estudante, vocês não são preparados para isso? Justamente, na faculdade a gente tem toda essa gama de conhecimentos que o médico tem que ter em relação de como fazer diagnósticos e os tratamentos, só que o médico não sai preparado para ter essa visão de que essa atitude dele, no caso de um erro, pode gerar uma repercussão para ele, né? Então, justamente é importante trazer esse tema à discussão para que o médico saiba como agir nesses casos, porque nem sempre a autodefesa, assim como a automedicação, não é Eu gostei dessa relação, autodefesa e automedicação. Nos dois casos não são uma boa opção, não né? É uma boa opção, né? Então, o médico ele não tem essa visão jurídica durante a faculdade, então é importante que ele tenha uma noção de como agir nesses momentos. Quer dizer, por enquanto vocês vão ter uma noção, né? Isso vai ser discutido numa conferência, vocês vão ter uma base do que pode ser essa responsabilização civil, ética, criminal, essa coisa toda. Mas você imagina que daqui a algum tempo isso pode fazer parte também de uma grade curricular? Quer dizer, o médico pode passar, o estudante de medicina pode passar a ter esse tipo de conhecimento já na faculdade? Justamente, na faculdade a gente é muito trabalhada a questão da relação médico-paciente, né? Que é onde está mais implicado a questão da judicialização, do médico receber um processo. Então, nesse momento, ver como que o médico poderia se resguardar de todas essas questões seria importante que isso fosse aplicado para que ele já saísse da faculdade tendo essa gama de conhecimentos a respeito do ambiente jurídico que envolve a medicina e a área da saúde como um todo. Porque quando a gente pensa em medicina, relação médico-paciente, você nunca pensa nessa questão criminal, jurídica, né? Você pensa que está tudo ali no âmbito da saúde, do bem-estar, da coisa toda. Mas tem muitas outras coisas que implicam essa relação médico-paciente. Justamente, é a questão do médico conseguir manter essa relação, porque a medicina, historicamente, o médico ele é um detentor de conhecimento, ele é um ser que ele consegue envolver o paciente, ele é dentro de todo conhecimento, ele acaba tendo uma relação de poder em relação ao paciente. É verdade. E hoje as pessoas, elas têm mais acesso ao conhecimento, o conhecimento deixa de estar somente na mão do médico, as pessoas têm acesso à informação, quando ela chega no consultório, ela já tem informações sobre o que ela está sentindo, qual doença que ela pode ter. Se bobear, a gente dá o diagnóstico. Muitos já chegam até pedindo exames, né, encaminhamento. Então, toda essa questão do acesso, da facilitação do acesso à informação pelas pessoas, levou também a essa questão da judicialização. O médico deixou de ser
detentor do conhecimento, de todo o conhecimento, todo poderoso nessa relação médico-paciente. Mas agora esse conhecimento está dividido entre médico e paciente. Até que ponto essa disseminação do conhecimento através de todas as possibilidades que a gente tem de ter... Doutor Google, por exemplo, qualquer coisa a gente vai lá no Google, ele dá a resposta para a gente. O leigo, por exemplo, a gente que está aqui do lado de cá, não sabe bem avaliar se isso é certo ou errado, mas a gente toma como certo. Até que ponto isso facilita ou atrapalha o trabalho de um médico na hora, por exemplo, assim, de um diagnóstico, na hora de determinar um tratamento, porque a gente vai brigar, porque a gente acha que conhece, né? Mas sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente vai voltar já já para continuar falando sobre esse assunto. É só um minuto. Vamos continuar nossa conversa aqui sobre essa conferência que vai discutir aqui em São Luís a responsabilidade civil, ética e criminal, não é isso? Dos profissionais de saúde. Mas a gente estava falando nessa disseminação do conhecimento via internet, quando a gente acessa qualquer tipo de informação, já chega no consultório, se eu estou com dor de cabeça, eu estou com uma dor de cabeça, mas ela é causada por isso. Isso atrapalha um pouquinho a relação? Com certeza. Porque hoje, com essa facilidade de acesso à informação, as pessoas elas acabam tendo acesso a isso, só que nem sempre elas consultam fontes confiáveis, né? Isso leva a fazer com que o médico tenha um trabalho maior para explicar, porque a pessoa já chega achando que já tem o seu diagnóstico certo, fechado, e não. Todo o exame físico, toda a investigação laboratorial é muito importante para realmente definir. E isso atrapalha, às vezes, a relação médico-paciente, porque o paciente já chega com uma demanda específica. Eu quero esse exame, eu quero esse encaminhamento. E nem sempre isso é o que ele realmente precisa, Verdade, né? Para isso o médico também precisa ter um tipo de preparo especial, né? Justamente. Para lidar com pacientes que são donos do conhecimento. Porque, como você disse agora, o médico antes era o detentor único, exclusivo do conhecimento que passava para o paciente. Mas hoje parece que está dividido. Para isso ele também precisa desse preparo mais especial, assim como para lidar com essas causas jurídicas? Claro, isso é a questão do trabalho de formação dessa relação médico-paciente, que é algo bem estudado, né? Muitos profissionais hoje, eles estudam somente essa questão de como você estabelecer uma boa relação com o seu paciente, né? Que muitas vezes a questão da judicialização nem é tanto pelo erro médico, mas pela dificuldade de você estabelecer uma boa relação com o seu paciente. É verdade. E essa judicialização da medicina ou da saúde, vamos dizer assim, até que ponto ela interfere no trabalho do médico? Porque às vezes, por exemplo, a situação no hospital é tão grave, tão difícil, que o paciente também não tem para onde recorrer, ele busca a via judicial. A via judicial já chega interferindo no trabalho dentro do hospital, que vai interferir no trabalho do médico. Até que ponto isso pode dificultar ainda mais? Porque eu vejo que, assim, com o passar do tempo, você vai ficar um pouco mais acirrado, porque todo mundo vai ter mais conhecimento, vai ter mais acesso à justiça, à informação, a tudo. Isso daqui a um tempo não pode dificultar muito essa relação, hein? Pois é justamente que a gente traz esse tema à tona, para que essa questão seja discutida e que o médico tenha mais afim com essa situação, né? Então ele vai, a partir disso, discutir, receber conhecimentos acerca da área jurídica, justamente para tentar ao máximo evitar que isso ocorra. Ele conseguir construir essa boa relação com o paciente, né? Porque a função do médico é o quê? É esclarecer a situação daquela pessoa e ofertar para ela o melhor tratamento possível. Então, quando ele faz isso, essa relação médico-paciente é bem construída. Então, ele tentar realmente realizar essa função e deixar bem esclarecido para o paciente qual é o seu diagnóstico, o que ele precisa fazer, é muito importante, com certeza já evita esse problema. É que hoje nós temos uma demanda muito grande, sim, os pacientes. Por exemplo, você chega numa emergência, você tem um médico com 40 pessoas para atender, então não tem como ele construir
relação de forma justa, né? Então as coisas hoje estão tão corridas que essa relação acaba sendo, vamos dizer, dificultada. O médico não tem tempo, o paciente quer mais atenção e isso dificulta. É o que a gente chamaria de relação de boa vizinhança, mais ou menos isso, quer dizer, trazendo bem para o nosso dia a dia. O médico tem que fortalecer, vamos dizer assim, essa relação de boa vizinhança com o paciente para criar nele um amigo, um potencial, não é isso? Isso, justamente, porque criar esse vínculo para que eles realmente tenham essa troca, né? O médico conseguir ofertar o tratamento, o acolhimento para que o paciente se sinta bem recebido, né? Que ele possa evoluir bem na sua demanda, no seu sofrimento, né? Que ele possa ser adequado e possa se sentir o paciente acolhido, se sentir né? bem, né? Mas assim, vamos combinar assim, que como a gente está agora, como você disse, por exemplo, tenho 40 pacientes para atender, o médico de jeito nenhum vai ter tempo, nem que ele quisesse de conversar com o paciente, né? Que ele conversa mais demoradinha. E confiança para se estabelecer, ela precisa de um certo tempo. Ninguém vai confiando no outro assim de cara, eu olhei, eu confiei numa pessoa. Não, acho que em nenhuma relação você confia assim de cara. Você tem que ter esse tempinho para se acostumar com aquela informação, ver se ela é verdadeira e tal. Como fazer isso? Se não tem tempo, se precisa da confiança para evitar uma judicialização, como é que você, que é um futuro médico, como é que você pensa em encaminhar uma situação dessa aí? Então é justamente a questão de você tratar o paciente com empatia, né? Você se colocar no lugar do paciente e saber como atendê-lo como você gostaria de ser atendido. Né? Acho que esse é um ponto fundamental para que essa relação, mesmo que seja curta, seja bem estabelecida e evite qualquer conflito entre os dois. Né? Olha, vamos torcer para que seja assim, viu? Essa empatia tem que funcionar. E às vezes tem que funcionar 40 vezes por dia, como você está falando. Quando chegar lá pelo 31º, a boa vontade, o cansaço já veio, já tomou conta, né? Já tomou conta dessa empatia, a coisa vai ficar bem complicada. Mas quem é que vai participar dessa conferência? Então, a gente está trazendo o Dr. Ricardo Monteiro, que é um advogado especializado em Direito Médico. Ele faz parte da Comissão de Direito Médico da OAB do Amazonas. Então ele vai fazer essa palestra falando sobre a responsabilidade civil, ética profissional, vai ocorrer no CRM no dia 2 de dezembro, às 9 horas, certo? E também a gente vai ter uma mesa redonda com com o Dr. Ricardo e o professor Duarte Júnior, presidente do PROCON, na qual vai haver uma discussão sobre como essa relação médico-paciente está funcionando como o direito do consumidor, né, para ver essa relação. Então a gente vai ter também essa mesa redonda com a discussão entre os dois, então vai ser bem interessante. Pois é, já está tratando de direitos do consumidor na medicina, né, para você ver uma coisa está avançada. Olha, mas a gente vai ficar torcendo para que essa boa relação, essa empatia funcione, para que se estabeleça essa boa relação de política de boa vizinhança entre médico e paciente, para evitar judicialização, para evitar futuros processos e que todo mundo saia bem tratado, com toda certeza. Isso é o que todos nós queremos. Com toda certeza. Henri Vaz, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para você. Aproveite bem a conferência, mas eu quero te ver assim, depois do 30º paciente, com essa empatia toda, mas é necessário, com toda certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada e bom dia. E você já sabe que tudo isso fica à sua disposição no nosso site, é só entrar lá, acessar qualquer informação que você queira no al.ma.leg.br, nas nossas redes sociais, na nossa página do rádio, em todos os canais que estão à sua disposição para mais informação. E todos os dias às 8h30 eu estou aqui junto com você, esperando para mais entrevistas. Tchau!